Então, mais uma vez, elevando nosso pensamento ao alto, rogando aos mensageiros de Jesus, que nos inspire, que nos dê força, que nos tenha a força necessária para a gente, né, aproveitar ao máximo esse encontro, mais uma terça-feira, de despertar através dos estudos da doutrina, através dessas obras maravilhosas, que o plano espiritual superior, né, delegou à nossa coletividade de ter acesso a informações da espiritualidade, para melhor compreender a vida, para melhor ter o entendimento sobre as vicissitudes do nosso dia a dia, para que tudo ao nosso redor, na nossa eternidade, seja facilitado. Mais informações e as informações a serviço do bem. E cada um praticando o bem, pensando no bem, está encurtando a sua distância ao mundo da luz, ao qual é o destino de cada um de nós em algum dia dessa eternidade. Nós vamos então dar sequência nosso estudo no capítulo 23 do livro Entre a Terra e o Céu. E essa abordagem, na realidade, até os capítulos são até pequenos, né? E cada um dá um pedaço de uma narrativa. A gente viu em vários outros capítulos o desenrolar de uma trama toda que começou lá, que a gente até vai entender hoje, né? Que aí o que a gente vai ver hoje é o atendimento à Odila, essa que é a mãe da Evelina, começou lá com aquele pedido, aquela oração sincera da filha da Odila e do Amaro, né? A Evelina, que ela orando pela mãe, pedindo ajuda, né, para os seus conflitos, seus dramas e situações que ela estava vivenciando na sua vida naquele momento. E o mundo espiritual registra essa oração, essa rogativa, esse pedido, né? E após a análise, eles percebem que assim, olha, essa oração, esse pedido não chega na Odila, porque ela não estava num momento vibratório, né, propício, né, e condizente à rogativa que vinha de uma forma sincera da Evelina, pedindo ao alto. E esse alto não alcançava a Odila, porque a Odila não estava com a vibração no alto. Então, houve o fenômeno até que a gente estudou nos capítulos iniciais, que é a tal da prece refratária. Então, ela foi desvirtuada, e aí chegou, claro, ao conhecimento do Clarencio. A gente vai entender assim, por que que essa oração chegou para o Clarencio, e aí foi o André Luiz, o Hilário, e deu toda aquela assistência, todos aqueles casos que a gente estudou, que vimos ali, daquelas as entranhas lá da Guerra do Paraguai, aquela encarnação, a encarnação presente deles ali, dos vínculos com o passado. Por que que isso foi através de uma oração? Porque o objetivo maior é chegar até nós essa informação. Isso aí estava tudo planejado. Planejado que o André Luiz, não só essa obra, essa passagem aí, como todas as outras, né, as obras dele da coleção André Luiz, foi toda planejada para exatamente ter casos concretos, casos reais, à luz da doutrina, né, do Pentateuco do Kardec, com informações baseadas no Evangelho de Jesus, né, à luz do Consolador, que é o Espiritismo, para trazer até nós essas informações. Esse é o objetivo. E a gente vai até entender por que que nesse atendimento à Odila, por que que a Clara, a gente viu a semana passada, a Clara que foi designada, porque o Clarencio até teria vibração para fazer esse atendimento à Odila, mas ele com o propósito do estudo, e aí para a gente entender outra coisa que acontece, porque todas essas coisas a gente procura comparar com os nossos trabalhos, as nossas atividades, né, na casa mediúnica, no centro espírita. Por que que o Clarencio pediu para Clara e viu, assim, é uma questão que vincula a Clara para o seu padrão moral, de autoridade moral para o que a gente vai ver que é o atendimento, e, né, na realidade até uma mensagem, é muito bonita, mas é curta, mas tem uma profundidade para a gente entender outras coisas. Foi a Clara, por um padrão vibratório dela, de elevação, por uma situação pretérita dela, a gente vai ver lá
são 22 séculos, ela menciona ali, né? São 2.200 anos atrás que ela estava vinculada a uma situação parecida. 2.200 anos antes de Cristo, hein? 200 anos antes de Cristo, praticamente. E aí, por que o Clarencio não realizou a tarefa? Claro que o objetivo maior era de aprofundar o estudo, de dar para nós essas comparações, mas também ele agiu, como nos outros atendimentos, ele como dirigente espiritual, como o doutrinador, a quase que a administração do atendimento. É a mesma coisa que ocorre nas mesas mediúnicas. Pode ver que quem dirige os trabalhos não, praticamente não recebe o canal intuitivo, não recebe entidade, não tem nada, está coordenando as atividades, claro, com sensibilidade, claro, aflorando a inspiração, a intuição, para coordenar os trabalhos e ter essa interação com o mundo espiritual e o mundo dos encarnados, administrando a situação. E essa é a tarefa do Clarencio. E por isso que ele se utilizou para esse auxílio à Odila através da Clara, que é um espírito, né, que tem uma elevação espiritual e tem sintonia espiritual elevada para dar com toda a autoridade, né, autoridade moral para a assistência que ela vai realizar com a Odila. Inclusive com comparação que a gente viu, né? Aquele caso até da Cipriana, por que foi a Cipriana? É uma situação dela que ela já vivenciou. Nada melhor quando a gente vai, e para cada um de nós, eu estava até comentando semana passada isso, né? Que é uma coisa muito corriqueira, de quem trabalha assim, semana a semana, numa mesa mediúnica, num grupo espírita, e vai vendo os atendimentos, vai vendo as coisas que ocorrem, muitas dessas situações parece que a gente se enxerga ali no meio, se enxerga não, se transporta às vezes para uma situação e pode até às vezes não dar serve às vezes aquilo ali para um insight que nós, um despertar de consciência nossa para compreender melhor. Pô, uma situação dessa eu já vivenciei. Tem uma situação parecida até na minha família, na minha relação, né, no núcleo familiar, na relação afetiva, que também é mais ou menos isso. E a espiritualidade, né, essa perfeição que a gente está vendo, assim, todo esse encadeamento lá de uma obra como essa que foi planejada no alto, no Altíssimo, né? E também a nossa vida, ela tem coisas intrincadas que a gente parece assim ver que é pelo acaso, né? Que é coincidência? Não, coincidência é a presença de Deus, né? Como diz a Joana de Anjos, a presença discreta de Deus, adrede combinada, né? Uma das frases que ela tem numa obra dela lá com o Divaldo. E não deixa de ser isso, as coincidências é a divindade, é a energia universal, a inteligência universal em nosso auxílio, nos dando oportunidade de despertar uma consciência em relação a uma coisa. E aí é o mundo espiritual. Alguns vão dizer assim, é Deus. Deus é uma energia que está presente em todos os lugares. É a causa primária de todas as coisas. Não é uma individualidade, não é um espírito, é um universo. E essa inteligência pulsante, ela está presente em todos os lugares. Um dia, todos nós vamos nos inserir nessa energia universal, né, que vamos chegar ao que chama, pode se chamar da purificação do espírito, da nossa luz se expandindo, luz sem nenhuma amarra, né? E aí com a compreensão exata de que os espíritos luminares, por que que eles estão presentes em todos os lugares quando principalmente são invocados? Porque não tem nenhuma, nenhuma, nenhum obstáculo no campo material de expansão. É luz pura, é expansão plena da luz. Onde a luz tem expansão plena, sempre quando invocada ou quando sintonizada com ela,
ela estará presente. É por isso que a gente vai entender o que está no Evangelho. Ah, quando um ou mais estiver no meu nome, estarei no meio deles. Jesus diz, ele e o Pai se confundem pela pureza que ele, né, um espírito elevado e puro que era, né? E a luz dele está sempre presente em todos os lugares, principalmente quando invocado. E é por isso que os espíritos superiores podem estar e estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso, se a gente for buscar, tem explicação até na física quântica, né? Dá para ter fórmula matemática que explica tudo isso, a questão da matéria. Quanto menos matéria, maior o padrão vibratório de expansão da luz, da velocidade da luz, e essa expansão se dá sem nenhuma marca. Nossa marca qual é? Nós somos uma luz também, somos o espírito. Nós temos as nossas marcas, é a expressão dessa luz. Quais são? São os nossos chamados corpos, né? Então, quando estamos encarnados, temos um corpo físico. Esse corpo físico, quando está vitalizado, ele tem um chamado segundo corpo, que é o etérico, né? Duplo etérico. Ele tem uma forma que deu a condição para que esse corpo físico tivesse essa forma, né? O resultado da forma que é o corpo espiritual, corpo astral. Esse corpo astral, ele também dá a condição para que a luz, que é o espírito, se manifeste com sensações do campo superior, mental superior, e mental inferior. E alguns vão chamar de corpo, são níveis de energia. E essa luz, ela é eterna a partir da sua criação, se individualizou no reino animal, e aí, né, chegando ao ser humano primitivo e se expandindo pelo processo de experiências, se utilizando de vários corpos em diversas dimensões, chegamos ao que somos hoje. E isso tem uma folha de serviço corrido para trás. E aí isso é o quê? Seria o nosso. Antigamente, até me lembro que eu falava isso aí há 20, 30 anos atrás, chamava de disquete, depois CD-ROM, hoje vai falar de pendrive ou outras coisas. O acúmulo da memória de todas as experiências. E os orientais chamam, né, o nível búdico, o corpo búdico seria o sexto. E o sétimo, que até não seria o próprio corpo, é a própria luz, é o nível átmico, que é a luz, esse próprio espírito. Quando a gente percebe essas coisas e consegue traduzir isso para o nosso dia a dia, de compreensão, sem decorar coisas, quais são os corpos, de compreender cada nível desse de energia, de expressão, como é que vai se dando a evolução, e como é que lá adiante nós vamos cada um de nós vai ser dotado da purificação do próprio espírito, é exatamente essas vivências que nós vamos ter se desprendendo de coisas desse nosso mundo aqui, do vai e vem. O vai e vem, esse que são os duplos, duplo superior, duplo inferior, vai e vem, encarna, desencarna, e é isso, tá? E esses que são relatados por esses livros, mesmo no nosso lar, já num nível mais elevado, mas é lá também dessa forma. Lá no duplo lá do Inácio Ferreira, que a gente lê tanto, duplo de Uberaba, tem o duplo de Porto Alegre, tem o duplo aqui de São Paulo, tem de tudo que é lugar. Esses duplos. Duplo vinculado aos espíritos que circundam aquele duplo. Não significa estou no duplo vou cair no duplo de Uberaba? Não. Posso depois, vou chegar num duplo, se tiver consciência, tiver condição, né, e saber os caminhos disso, vai fazer uma excursão, né, vai fazer uma viagem até o duplo, a cidade espiritual de Uberaba, superior. E tem lá as pioradas, que aí é aquela coisa não dá para a gente aprofundar assim, mas depende da compreensão. Aí o espírito vai se situar numa cidade menos organizada ou mais organizada. Essa vai ser a diferenciação do duplo, inferior e superior, né? E aí tem coisas que até os próprios espíritos não dão muito detalhes de como é, mas dá para perceber mais ou menos a situação, porque não, às vezes falta linguagem humana para compreender todos esses fenômenos. Porque
Eu me lembro também, há uns 10, 20 anos atrás, né, e ficava naquela, mas o mundo espiritual, e aí tem, mas tem um local ou é daqui? Depois aí vem a apometria, que tanto na nossa casa, como lá na outra que eu trabalhei no João Pedro, era aquela coisa, ficava nos estalos de dedo, ficava achando, ah, tá, e aí, tô. Não, não é bem assim. Até é o nível mental. Lógico o que nos move é o campo mental e não o material, é o mental. E o mental é que nos desloca ou não, e aí podemos ser induzidos a essa força mental, e aí realmente existe esses saltos assim aí de coisa de tanto nem o volitar, é o de se situar no outro local, e esse transporte a gente não, nem compreende como é que foi, mas chegamos lá. Só que isso também exige um pouquinho mais de conhecimento, porque senão fica assim uma conversa meio de, mas não deu para entender nada, mas isso se aprofundando às leis da própria apometria e de compreensão da espiritualidade, como é que se dá. Mas isso tem local, tem local. Há locais nesses duplos, então nós estamos na crosta material, vamos chamar aqui no mundo dos encarnados, há locais de acesso ao duplo inferior da localidade onde nós estamos. Há locais como se fosse até, podia-se dizer, uma escadaria, né, que vai nos levar mais para baixo. Ah, mas tem do superior? Tem, mas às vezes é imperceptível. Mas há locais de ascensão e ao qual também nós podemos lá ir no nas áreas subencrustais, né, que são os duplos inferiores. E não tem nada assim de chamar isso de é treva, é um inferno. Não, são ambientes muito semelhantes com esse nosso daqui, um pouquinho piorado, né? Porque aqui já é pouco uma cópia melhorada do duplo inferior. E o duplo superior é nós somos uma cópia piorada deles. Não eles são uma cópia melhorada no aspecto em relação a nós em relação a eles. Então, o mundo espiritual, a elevação é que facilita a criação, e a criação é incessante, né? Deus cria incessantemente, a todo momento, segundo, sempre criando e se utilizando das leis, a lei de Lavoisier, lá se cria, tudo se transforma, né? Então, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa transmutação ela é permanente. Então, essa transformação nossa, inclusive, dos nossos corpos. O nosso corpo, quando falece, morre, o que acontece? É um processo de transformação. Essa transformação de diversos estágios, tanto do reino animal que vai atuar dentro de nós, que são, né, os que vão se utilizar da nossa putrefação, da nossa carne, da nossa energia, e no reino mineral também. Tanto é que lá, os orientais, há muitos locais que há o processo da cremação e há um processo de coagulação dessas cinzas, né? E que vai chegar até o cristal, vamos chegar de novo ao mineral. Aí, uma roupa que nós utilizamos. Então, é assim, a gente tem que ter essa percepção para melhor compreender todos os fenômenos que ocorrem na espiritualidade. Se houver também uma necessidade de alguém dizer alguma coisa, pode dizer, porque até a gente sempre aborda esses assuntos e mesmo aquelas leituras ali que são um pouquinho mais rápidas, e a gente percebe isso, que o grande objetivo dos nossos estudos aqui é exatamente despertar a nossa consciência, conectando com outras situações que a gente já estudou. Então, vamos começar então a leitura e a gente vai avançando. Capítulo, então, 23, apelo maternal. Vai ser o encontro, então, da Clara, né, junto com o Clarencio, o Hilário e o André Luiz, na assistência a Odila, né, lá na casa do Amaro e da Zulmira. Então, neste quarto, né, está lá o casal, dormindo, o Amaro e a Zulmira. E o espírito em processo obsessivo, né, de longa data já, a Odila, que era a mulher do Amaro, que desencarnou e ele contraiu núpcias
com a Zulmira. Vimos também a questão da Zulmira, que era a Lina, lá, da época lá da Guerra do Paraguai, e assim por diante, né? Vimos também todos os outros os personagens, o próprio Amaro, que era o Armando, mas isso nos capítulos anteriores. A passagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zumbira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, a Evelina, aquela que fez a oração, né, a filha da Odila, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso olhar. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à Terra, com os dois braços estendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado, luminescente, lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos. Caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos a me escapar e apreciação. Veja só que imagem bonita que deve ter sido, né? Uma coisa, uma expansão através de luz do próprio arco-íris, uma coisa assim, né? Que causa até, na visão clara, a descrição é dada pelo André Luiz, do que ele viu. Aí a gente fica pensando, não só isso, como várias coisas, a gente sempre reitera isso. Parece assim, então foi a escolhida o atendimento ao Odila. Nós, cada um de nós, certamente já tivemos essa oportunidade e temos, quando temos mérito, quando o pedido, a rogativa, quando o nosso caso é analisado e é necessário realizar uma tarefa de auxílio, nós também recebemos esse auxílio. Nós também provavelmente já vivenciamos momentos como esse, parecidos, né? Não estamos à margem disso, então essas são as escolhidas, porque estão lá vinculados ao nosso lar, também o Clarencio. Já disse que o Clarencio realizou a tarefa toda, agregando todos esses envolvidos, para o estudo. E o estudo tinha uma grande missão de multiplicação, como cada um de nós aqui está podendo ter essa oportunidade de estudar isso aqui, graças ao que aconteceu um dia, uma decisão no mundo espiritual de passar, de formular estudos e passar os estudos desta forma prática, para que um dia a gente aqui, quase praticamente 80 anos depois, quase 80 anos depois, lendo esse livro, lendo e procurando estudar o livro, né? A gente lê, a gente lê muita coisa, mas parar para pensar no que está lendo, poucas vezes a gente faz. E às vezes quando a gente faz, mesmo de uma forma incipiente, como essa aqui, de procurar pensar nas coisas que dizem, então que coisa maravilhosa, e aconteceu isso, foi. Então só Clara, quem teve o mérito de receber a Clara, e a Clara com Clarence gerou todo esse ambiente, né, propício. Todos nós tivemos já essa oportunidade e haveremos de ter muitas outras. Basta ter um determinado mérito, né? Tem que estar. Às vezes a gente ora, pede, está passando por dificuldades, e não são poucas as dificuldades que a gente passa muitas vezes, e de conflitos e de situações, né? Que às vezes até propicia a nossa fé fraqueja, às vezes,
em vista, às vezes, dos obstáculos que a gente enfrenta. Não é fácil, mas quando há um propósito de acreditar que pensando nessas coisas, coisas boas, pensando, né, na divindade, quando a gente pega eu depois até vou fazer, vou ver se daqui um tempo, eu vou botar aqui separei de uma gravação, uma mensagem do Pedro de Alcântara, que é o no Pedro II, que ele passou sábado passado para uma série, em relação assim, um momento assim, do Brasil. Isso nos dá, às vezes, um estímulo, assim, às vezes a gente fica para baixo, fica achando que as coisas, não só na nossa vida, na vida do Brasil, do mundo e tudo, e a gente, tá, o Brasil vai ser a pátria da evangélica, mas quando? O mundo, a nossa terra vai ser uma escola de regeneração, mas quando? Não percebo, porque ele está no dia a dia, quando a gente está no meio da luta, a gente percebe menos. Agora, quando fica de cima, e quando é ficar de cima, então eu tenho que sair do cenário? Não. Em meditação, pensar, procurar o nosso pensamento se afastar dos fatos cotidianos do dia a dia e procurar olhar um pouquinho de cima, olhar só a floresta e não ficar olhando uma árvore só, uma gramínea embaixo, né? Procurar olhar de cima. Vou ter que sempre fazer isso? Não, em momentos de reflexão. E qual é o momento de reflexão? Vai chamar de meditação, pensamento, ou né, meditar, vai orar simplesmente, ou vai tem que ter um pouquinho de. Às vezes, e isso a gente encontra com o voltar-se para dentro, muitas vezes até o silêncio, né? Aquele silêncio interior nosso que abre o nosso pensamento. Que aí, nessas oportunidades, os bons espíritos aproveitam e utilizam melhor o nosso canal intuitivo, nos inspirando, às vezes até uma reflexão que nos leva a uma mudança de atitude. Interessante essas coisas para a gente pensar no nosso dia a dia. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nossa estrutura. Então, André Luiz sempre com aquela coisa, né? As dúvidas que ele tinha, e muitas vezes até ele fazia a pergunta para o Clarencio, e às vezes não precisava nem fazer a pergunta para o Clarencio, o que ele estava pensando, o Clarencio já captava, e é muitas das coisas que a gente tem as respostas, não nesse livro, mas em todas as outras que a gente já viu ali, os espíritos desse quilate do André Luiz e o próprio aliás, do André Luiz e do Clarencio. O André Luiz aprendeu também já nessa fase, a gente viu lá no livro Mensageiros, aquela fase do Mensageiros para cá, ele aprendeu a ler o campo mental. É claro que o Clarencio, né, não precisa nem dizer que o campo mental, nossos questionamentos, o que a gente está pensando, o espírito dessa envergadura, eles percebem e leem o pensamento. Até que a comunicação nas dimensões acima dos duplos, né, da Terra, boa parte lá do nosso lar, né, boa parte daqueles espíritos lá, é ler o campo mental, não precisa nem ser externar pela voz, né, pelo canal vocal. E Maria Clara informou o ministro, então as perguntas que o André Luiz tentou. Irmã Clara, informou o ministro, igualmente elevado, já atingiu o total equilíbrio dos centros de força, os chakras, né, que irradiavam ondulações luminosas e distintas. A gente viu lá nos chakras, então, por que os chakras, os centros de força? É por lá os centros de interação das energias, e não é independente um centro de força do outro, essa interação harmoniosa do pensamento no campo mental é que se dá quando é de uma forma elevada, com o padrão vibratório de uma clara, dá aquela a, a visão da luminescência do arco-íris. Foi isso que aconteceu naquele ambiente, né? Que é a explicação que está dando o Clarício para o André Luiz. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos
com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, e então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce no coração, de vez que as irradiações sob os nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Ele está falando dos espíritos superiores. Imagina só o que é essa comunicação, a interação desses espíritos nos ambientes espirituais superiores. Diz que quem fez visitas, né, esporadicamente, espíritos que de lá retornam, assim, não há explicação na linguagem humana de ver o êxtase que é compartilhar, mesmo que momentaneamente, nesses ambientes espirituais superiores. É uma multiplicação de momentos como esse que são relatados ali pela Clara, que o André Luiz, então, faz a pergunta, e aí, por essa a descrição que é feita pelo próprio Clarence, que é de a gente entender o êxtase desses momentos, né, espirituais. A mensageira, transfigurada, parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro, cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Reparem, disse Clarencio, feliz. Ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença, assim como a vemos. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente, ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar, suplicando. Anjo de Deus. Então a Odila vem, está enxergando, passa a enxergar a Clara, né, como uma visão de angelical e de luz, né? Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Aí veja só, não é só esse caso, quantos casos daqueles que estão em processo obsessivo, né? Aí quando percebe um espírito elevado, aí parece que é um anjo, é o isso, é aquilo, como também muitos desencarnados que percebem espíritos assim, acham que estão tendo, se é feminino, acham que estão tendo a visão de Maria de Nazaré, né, Ave Maria, ou se é masculino, vai enxergar como se fosse Jesus. Então, essa é a sensação. E aí começa, mesmo estando em processo obsessivo, tendo querendo dar justificativa para os seus atos insanos, né, de perseguição, de coisa. A gente viu lá no Libertação também, lá com Gregório e outros daqueles que foram atendidos, a gente vê que num momento eles querem dar a razão. Não, eu estou fazendo isso, mas eu quero a ajuda de vocês porque eu estou perseguido por razão que eu tenho, fazendo a justiça com as próprias mãos. Aí então ela invoca, né, esse espírito da Clara como se fosse um anjo de Deus. E aí a Clara responde: Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui vingando-me por amor. Olha a palavra, vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Perguntou a Clara. Amor com vingança, né? Uma coisa indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito. Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel: Devo alijar a intrusa, a Zumira, né? A intrusa que me assaltou a casa. Esta miserável mulher tomou-me o marido, assassinou-me o meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Olha só bem aquela coisa dos. E aí, não só aqui, né, os outros que já se estudou, numa mesa mediúnica, quando vem aquelas entidades, né, infelizes se manifestar, todas invocam sempre o seu senso de justiça, de querer, da sua própria forma, praticar justiça, porque eles têm guardam no seu coração, no seu
a sua memória o que acham que foi uma injustiça no passado e ficam mono-idealizadas, quer dizer, aquela coisa, a ideia cristalizada na vingança, e isso se passam dezenas de anos, né? Às vezes até séculos, e ficam presos àquela necessidade de fazer a justiça. Até que chega um momento ou da exaustão, e no momento da exaustão, em geral, o mundo espiritual se aproxima, e é nessa exaustão que o mundo da luz se faz presente através dos seus mensageiros, para quem sabe lá fazer a primeira abordagem para citar o momento de acolhimento daquele espírito. Pode parecer assim ser uma coisa, mas isso só com os instrutores aconteceu com o André Luiz, lá no nosso lar, não estava lá, ficou 7, 8 anos lá naquela região, encontrando o caos, 7, 8 anos, até que então o mundo da luz deixou, não, estava fechado, não chegava psiquicamente onde estava. A mãe dele tentou se aproximar, o Clarencio também com essas coisas, e não dava, estava fechado, psiquicamente fechado. Em algum momento que ele relata lá no nosso lar, que ele começou a se lembrar da mãe deles, como é aquela coisa de certas visitas que a mãe fazia, né, orações e tal. E se lembrou da mãe dele e se lembrou de uma fase, por volta dos 12 anos de idade, que a mãe dele orava com ele antes de dormir, e ele se lembrou daquela oração, que foi até a Ave Maria. E aí ele se lembra daquilo ali, se sente um alívio, deu uma paz. E aí aí ele até questiona, será que não seria o momento de eu também retomar essas coisas? E aí ele se lembra e tenta se lembrar da oração que fez, se lembrou da mãe dele, orando com ele. A partir daquilo ali, ele se transforma onde ele estava, lá nas regiões mais infelizes, e passa a ter uma sensibilidade de perceber as visitas que vinham em socorro a ele, que aí vai se dar aquele o resgate que vai se dar depois o Clarice e outros que foram lá, e ele é conduzido à área de recuperação, numa área de assistência de emergência lá no nosso lar, que se dá toda a história do André Luiz. Então, foi com o André Luiz. É com todos esses espíritos que a gente Francisco, com cada um de nós, que quem sabe lá, vai saber se a gente vai desencarnar numa situação como for, né, de ter que ser resgatado em algum momento lá adiante, e foi o que aconteceu já conosco, cada um de nós, né, no nosso passado em várias oportunidades. Quem perguntou? então, Francisco, eu ia comentar, tu estava falando da questão do André Luiz, eu não digo nem quando a gente desencarnar e quantas vezes, né, a ajuda não está ao nosso lado e a gente psiquicamente não está conectado àquilo e não consegue acessar aquela intuição, aquela orientação, aquele conselho. Não precisa ser só quando a gente desencarnar, né? Isso deve acontecer muito com a gente no dia a dia. A gente passa por dores, né, por várias situações, né, perdas, às vezes os obstáculos do dia a dia, né, é coisa, isso só vem, mesmo assim, não vou falar do geral, da sociedade como um todo, mas as notícias da nossa família, às vezes, tem fases que só vem coisa ruim, é impressionante, parece que é uma combinação. Aí é a tragédia coletiva, né? Porque aí vem um familiar tal, é o sobrinho tal, é o esse, aquele, aí junta a doença de um, junta lá uma perda de um do outro, lá uma viciação do outro, uma separação do conjugal do outro, a outra que gera um transtorno. E às vezes a gente vê assim, pô, mas tá uma fase, e a gente não se dá conta de que o mundo, essa espiritualidade superior, ela jamais se afasta. E cada um desses envolvidos, às vezes, se distancia dessa oportunidade de se recolher e pedir conexão com esse alto para aliviar esse momento, para dissipar essas energias. E é por isso também que muitos desses fatos, eles não se modificam. Mas a compreensão de parte dos que estão inseridos nessas adversidades, a reação é diferente. E alguns que não. Fulano não se comove com isso. Não, tem uma outra compreensão disso. Está torcendo, está orando, está tudo, né? Quer somar esforço
para que isso se dê. Mas não é o fato de entrar na faixa vibratória, eu tenho que sofrer junto, igual aquela situação, se o fulano tá, mas que a reação dele que diante dos fatos tem uma outra compreensão, tem uma outra. Felizmente, naquele momento, claro, vai ter os momentos de queda dele, provavelmente sim, todo mundo tem isso, né? A vida, os seus altos e baixos. Agora, aí, essa ajuda, ela nunca se afastou da gente. Nós é que nos fechamos para essa ajuda. Nós é que nos fechamos. Quando a gente sente raiva, e sentimos raiva, às vezes, no dia a dia, né? Às vezes, mais ou menos, diante de algum fato que nos irrita, né? Que nos falta paciência, que nos falta isso, a gente está se fechando, se fecha. Agora, feliz daquele que se dá conta, e que ficou momentâneo, foram quantos minutos, ou quantas horas, ou que não sejam dias e dias, né? Vezes, anos com raiva, não, né? Mas então, a gente vai se afastando dessa energia deletéria e vai clareando no nosso redor e a gente está mais suscetível a receber esse auxílio do plano espiritual. O plano espiritual superior tem que respeitar muito o livre-arbítrio. E respeita. Ele está ao nosso dispor. Tá? A gente tem que querer essa ajuda. Agora, diz assim, está ali a Odila recebendo isso. Ela vai receber, está recebendo as emanações, vai ter o alívio e tal, a mensagem vai ser dada. Ela pode exercer o livre-arbítrio, como muitos desses espíritos não aceitam, muitos não aceitam num primeiro momento, e aí são encaminhados, assim, desfalecidos, aquela coisa, exauridos, mas são encaminhados sem convicção de mudança. Aí nesse encaminhamento, aí lá, aquela coisa, aí vai experimentar, aí tem a parte essa material, né? Receber lá um bom lençol, vai parar de sentir frio, calafrio, sede, vai ter um ambiente mais propício que esse resgate propicia para facilitar a modificação. Mas vai chegar um momento, e muitas vezes acontece isso, que o espírito tem que decidir, quer continuar o tratamento ou não quer. Muitas dessas áreas que a gente encaminha, esses aí, pronto-socorro, hospital, amor e caridade, fraternidade, amor lá, anda, tem as enfermarias, se dão naquela recuperadinha aí, terminou lá a sessão. Os médicos foram embora, dormiram, alguns até de noite, prestaram um outro auxílio, uma outra coisa, e aí segue lá os socorristas e tal. E muitos daqueles passam algumas horas, uns dias, tem a recaída. E a recaída, não, o mundo espiritual lamenta muito, não aprisiona, não fica botando corrente, nada. E às vezes dão até o caminho, não, é uma cena que eu já vi mais de uma vez, até tem relatos de espíritos assim, não, abre aquela porta ali, aí tem uma escadaria, desce ali embaixo e imagina o local que tu quer voltar. É uma forma essa de transporte, né? O espírito desce as escadarias, é meio sombrio ali. Imagina o local que tu quer voltar e ele se vê naquele local. E aí, geralmente até pode ser a casa onde ele era. Aí vai dizer, mas os espíritos deixaram ele voltar lá para a casa dele, onde ele desencarnou. O ambiente lá é propício também. Está faltando oração, tem isso. Deixa essa interação, cada um tem seu momento. Então minha casa não está protegida. A proteção não é porque alguém, né, foi designado, não deixa entrar ninguém. Até tem espíritos guardiães, essas coisas, mas eles seguem uma hierarquia, né? Se a vibração do ambiente não alcançou determinado mérito, não há proteção que vai dizer que não vai entrar um intruso desse, que vai entrar via o pensamento daqueles que circundam aquela casa, aquela família. Assim, isso aí é corriqueiro, todos os dias acontece. Nós não temos o controle absoluto sobre o nosso mundo espiritual que nos rodeia. Não temos. Depende muito da individualidade e da soma das individualidades, que é a coletividade daquele ambiente. Às vezes o canal de um é o que possa ser a abertura psíquica para essa interação. Mas pode então um vai prejudicar todos? Não, em geral até não, mas vai para a balança, né? Tem alguma coisa. E aí então eu vou retirar aquele que é problema, não auxilia. A coisa no mundo da luz
tem que ter fraternidade, né? O auxílio, a regra é auxiliar, é ajudar, é assistir aquele que mais precisa, respeitando o livre-arbítrio, mas também, é lógico, o regramento, não vai, então, tal espírito ou tal encarnado vai interferir no ambiente e vai, né, romper com os laços, aquelas coisas. Isso acontece muito em famílias que lidam com alcoólatras, com drogados, né? Pessoas perturbadas, né? Não estou dizendo assim as pessoas que estão convalescendo ou que têm uma determinada enfermidade, aquela que for, é um acolhimento, é o próprio processo de encarnação. Mas esse da interferência tem situações muito tristes, né? De alcoólatras, drogados, que a perturbação é quase que constante, todos os dias, naquela família, naquele núcleo familiar. Muito difícil a situação. Ela vai dizer assim, então é tirar e mandar expulsar. Difícil, vai dizer para uma mãe que vai expulsar o filho. Vai dizer para alguém que vai dizer assim, sabe o que vai acontecer? Vai cometer um crime aí na rua, vai ser preso, aí vai estar lá num presídio, aí vai ser mais também um... Tudo isso, não existe solução fácil para isso. Agora, existe a determinação de cada um através do canal da oração, de pedir auxílio, ajuda, e esses espíritos amigos, eles agem muito, porque existe um pedido, uma rogativa. Está vendo ali o caso da Evelina, que fez aquele pedido e deu todo, e desencadeou toda essa assistência desses casos que a gente estudou até agora. Uma oração. O que a gente não pode pedir para os nossos afetos, né, rogar ao plano espiritual superior que auxilie esse, aquele, que faça o possível, e se prontificar. E às vezes o mundo espiritual, a gente estava falando, o mundo espiritual nos fala, às vezes, da forma tanto de coincidências ou de coisas que ao acaso acontece, vão colocar à nossa frente uma oportunidade que a gente vai poder dar a nossa mão, vai dar o nosso auxílio, né? E isso o mundo espiritual age muito. Então a gente vê que a Clara, agora então, ela vai se defrontar com a Odile e diz: Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para que os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Achamos-nos à frente da infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Essa é a pergunta que ela faz para Odila, Clara. Ela desposou o homem que amo, soluçou Odila, mais dominada pela influência magnética mensageira que, impressionada pelas suas belas palavras, ela disse: Não seria mais justo, ponderou Clara sem afetação, considerar que ele a desposou? Ou seja, a Odila cobrando da Zulmira, que casou com o marido que ficou viúvo. Quer dizer, a Odila está no mundo espiritual. Mas ela percebe que morreu, que desencarnou, né? Mas ela interage tanto com esse mundo dos encarnados na residência do Amaro, e que ela percebe a aproximação da Zulmira e casa com o Amaro. Quer dizer, o Amaro não cometeu nenhum erro, equívoco, né? Casou com a Zulmira, e a Zulmira também né, foi pedida em casamento pelo próprio Amaro e casa com ele. Quem era o intruso? Quem é que desposou quem? Não foi o Amaro que pediu para casar com a Zulmira e ela aceitou? E os dois casos, e a outra desencarnada quer comandar o espetáculo e acha que o viúvo, aquele que ficou encarnado aí do Amaro, é uma propriedade dela. E ela invoca tudo isso e durante todo aquele processo lá, que o Amaro demonstra em relação ao filho Júlio, né, até os seus 7, 8 anos, assim, uma aproximação muito grande, né, de carinho e tudo. A Zulmira tinha ciúmes da relação do Júlio com o pai, o Amaro. E foi por isso que ela negligenciou quando o menino estava quase se afogando lá na praia no Rio de Janeiro, e ele se afoga e desencarna. A gente viu depois aquela coisa, questão de suicídio que ele já tinha cometido antes e assim por diante. Alguém se aproveita desse fato
junta com o fato de ela ter casado com o marido dela, e meio que se esquece que ela está desenganada. Por quê? Porque ela está todos os dias na cama deles ali. Ela interferindo na Zulmira e ela provavelmente abraçada com o Amaro fazendo como se estivesse encarnado ainda. E acariciando-lhe a cabeça, agora trêmula, a instrutora aduziu: Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Acalma-te. A mulher de carne que eras, fazendo a cair em si, né? Era encarnada, já estava no mundo espiritual. Precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. Começa a invocar nela o coração. Né? Tu, uma mulher, isso, vai despertar nela aquela mãe que já foi, mas que hoje está no mundo espiritual, mas que a vida continua, né? Não existe morte. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fira, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor, que nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo, sem companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Consideras somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te dispões a socorrê-lo. Não me fales assim, imprecou a interpelada Odila, né? Com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Aquela coisa aí, esses espíritos obsessores, eles repetem chavões, né? São frases prontas, tá? Eles fazem isso, né? A gente vê, percebe nitidamente que aí já é um sinal da fraqueza, já. Repete já sem pensar no que está, são chavões, né? Repete, repete, repete. Odila reflete: esquece-te de que é mulher que sempre é mãe. O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar o capaz de querer-te, transtornada qual te encontras, entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. É aquela coisa, né? Esses espíritos. Ela acha que então, ama tanto o Amário e ele quer o mal dele. Porque se ele quer perturbação no lar com a atual esposa dele, que inclusive depois vai engravidar, vai receber a criança que ela não teve em outra encarnação, lá naquela que a gente já viu nos capítulos anteriores, vai ter um filho dele. E aí ela provavelmente vai depois ter um processo de reencarne mais adiante, e tem que se preparar para isso. E se ela ama tanto, está fazendo mal para ele. E se ela tivesse, como teve até no encontro, a gente viu na semana passada, quando ele vê a Odila e ela faz perguntas ao Amaro para ele abandonar essa mulher e tal, ele se perturba. Ele ficou perturbado em ver a ex espiritualmente. Ele viu em sonho, desdobrado, dormindo, ele vê a mulher dele daquele jeito, né? E provavelmente está com a fisionomia toda sugada, né? Não é um espírito, o espírito do outro lado, esse processo de vampirização que é, ele suga muita energia.
E o consumo da energia, que diz assim, ao espírito sugador, ele se autoflagela também. Então, a afeição desses espíritos, ele tem uma afeição muito de manchas, manchas, as perfurações, né? Manchas roxas no corpo, os olhos fundos, né, os lábios, todos, há uma deformação, dentro gradual de sugamento de energias. Essa é a imagem, então, que aí diz a Clara que ela quer se mostrar assim para o Amaro, essa que ama, ou acha que ele, se tivesse a chance de reencontrá-la, se ele não ia se espantar? Ia se espantar. Aliás, muitas das visões espirituais, se as pessoas tivessem todas em relação a várias pessoas, é assustador, né? Ela, porém, matou meu filho. Ela veio com aquele papo matou o Júlio, quer dizer, matou o filho. O filho se afogou. Nós sabemos até razões, como é que foi. Houve uma negligência? Houve. Mas não houve assim, matou, né? Então, houve uma negligência e ele se afogou. Inconscientemente, né, houve assim, ela concorreu de uma forma indireta para que ele se afogasse. A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro, quer dizer, o carinho que o Júlio tinha com o pai dele, o Amaro. Sim, concordou Clara, afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Edita, a verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga da sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida, retirando a luz do teu amor das chamas comburientes do inferno de ciúme em que padeces pela própria vontade. Serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança que estremece, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou. Agora saiu aqui do. Consumiu e desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda. É preciso saber amá-lo como o espírito modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar o capaz de querer te transtornar. Isso que já foi. Saiu aqui do ar o meu negócio. Tá um É que pouquinho antes do número 23. Na verdade, o 22. eu vou tentar aqui, ó. Talvez porque o Dila quase convencida e aí depois que quando é pela internet que tem esse problema, né? Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila, transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões de clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de consagrares inutilmente a vingança que te cega os olhos e enregela o coração? A pergunta que ela faz, né? Clara, certo, alcançara o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma, todos os pesares que lhe senhoreavam, os sentimentos gritou como fera jugulada pela dor. Meu filho, ela aí passa, lembra que ela nem se lembrava do Júlio, nem fazia visita para ele e tudo. O Júlio, ele vai reencarnar filho da Zulmira, ele retorna como filho do Amaro mais adiante. Em seu pranto convulsivo se fez mais angustiado,
mais comovente. A emissária, o bem, abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos. Rejubila-te, irmã querida. Grande é a tua felicidade. Podes ajudar, e isso representa aventura maior. Nada te impede de auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Há 22 séculos, olha só agora o que vai dizer a Clara. Há 22 séculos espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Olha o drama da Clara, né? Um espírito já em elevação, de contar que ela tem uma dor que ela não conseguiu ainda, né, resolver assim por inteiro, de 22 séculos atrás desse fato, antes de Cristo. Se vão 2.200 anos em que ela tem o seu um drama de alguma relação, de algum fato semelhante a esse, e que da parte dela, lógico, né, de sublimação, de perdão, de auto-perdão, mas a outra parte, os outros envolvidos, ou o outro envolvido, ela não conseguiu ainda apaziguar. Ou seja, sai do espectro dela de atuação, embora provavelmente ela não ficou de braços cruzados 22 séculos, né, de tentativas de aproximação, e quem sabe houve recaídas da outra parte, ou a dificuldade do perdão, 22 séculos. A gente fica às vezes achando que a nossa vida, não, uma encarnação nossa aí de 80, 100 anos, é uma eternidade. Ou fica às vezes achando, coisas de 300 anos atrás, mas lá já 300 para trás já dá a Idade Média, já dá lá a Inquisição, já dá lá, quer dizer, um pouquinho antes lá vai a Idade Média, o mundo medieval, e aí nós vamos chegando, é o nosso passado, e aí tem coisas que a gente deixou também para trás. E tem coisas que nos atormentam hoje no nosso inconsciente que a gente não tem clareza, mas que tem causas nesse pretérito nosso. Nem todos os envolvidos com o nosso passado nós já perdoamos. Nem todos. E muito menos, nem todos nos perdoaram. E aí que fica o problema maior, né? Essa simbiose que muitas vezes existe. E aí, ao longo dos séculos, né, das encarnações, a inteligência universal, né, o pensamento divino, através dos seus mensageiros, colocam oportunidades à nossa frente de vivenciar situações com os envolvidos do passado ou com situações semelhantes para que a gente desperte a consciência. A Clara está tendo um fato semelhante ao que ela vivenciou. Nada melhor que a experiência dela e até, muitas vezes, até de ela apaziguar aquela angústia dela. Ela diz que, então, a agonia dela, no coração dela, que ela diz que esse passado, esse pretérito ainda causa para ela uma insatisfação. Nada melhor de apaziguar isso, de vivenciar, e ela dá o auxílio, coisa que certamente os envolvidos na questão dela não conseguiram fazer ainda, né, todo esse tempo. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarice informou. Agora Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. Só também, jamais essa coisa do mundo espiritual, e aí uma das coisas que a gente, lá nos primórdios da própria apometria, de atendimentos que a gente faz, né, que nos equivocamos muito no passado, principalmente lá
início dessa apometria, daquela forma assim de interferência espiritual, de retirar a forma mais abrupta desses obsessores e tudo, e salto quântico para eles, para que eles se projetem no futuro, e muitas vezes até com danificação ao corpo espiritual, perispírito dessas entidades. Isso distancia do amor, né? Então, e isso causa transtorno no campo mental do espírito. Mesmo ele reencarnando depois, vai vir com, muitas vezes, até esses equívocos cometidos na assistência esses espíritos, porque lá embaixo a gente viu na Cidade Estranha, na Libertação, lá é dente por dente, olho por olho. Era aquele tribunalzinho lá embaixo, fez, vai pagar, então, lá se tivesse maldito, não, está prejudicando uma outra coisa, e não, nem é culpada porque isso, então daqui a pouquinho é tortura, é prisão, isso acontece lá. No mundo espiritual existe isso, que liberta em todas as dimensões, é a fraternidade, o amor, né? A dedicação, o bem, né? E o bem incessante, o perdão, o auto-perdão, né? Evangelizar está acima de doutrinar. Evangelizar é levar a mensagem de Jesus a todas as instâncias possíveis. E acompanhando o nosso orientador, afastamos-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. E aí termina esse capítulo. Já estamos aí um pouco. Eu estava comentando com vocês, então, sobre a questão do auxílio mundo espiritual. Ele está sempre presente, me marca muito essas coisas, porque eu li aqueles livros lá, do Inácio, do Odilon, lá, aqueles que falam lá da Brasília, os duplos, né? A interferência psíquica coletiva, né? Nos governos, né? No nosso, ah, o Brasil, né? Que tem, né? Se fala de Brasil, porque nós somos brasileiros, vivemos aqui, psiquicamente passa, são essas fases, a gente fica ouvindo aquela coisa de Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, e não se dá conta de que muitas das coisas que a gente vivencia, eu vou, eu vou botar aqui o do Bacelli, ele recebeu então uma mensagem que a gente viu naquele livro, que ele leu aqueles livros o próprio lá, Segunda Morte do Odilon, e aqueles outros lá, do outro lado da vida, e tem um outro também que fala, o de Brasília, eu não lembro agora qual é o nome, são obras que dão que falam dos duplos, o inferior e o superior, e a própria Brasília como um todo. Eu sei porque eu trabalhei de 2 anos vendo aquilo ali, todo aquele cenário, e o pensamento às vezes é denso coletivo e às vezes se percebe a dissipação disso, que até coincidia muitas vezes, que eu me lembro que geralmente quinta-feira começa a esvaziar Brasília, né, que vão embora, todos os políticos vão para suas regiões, muita gente viaja, vai para outra, e quem fica ali é assim, uma outra vibração. Isso me entregava muito, e naquele livro eu vi e que coincidiu com um momento de muita turbulência na política, e há um momento em que o Pedro de Alcântara é que intervém e que dá o seu auxílio, né, que manipula as energias, dissipando aquela densidade, porque estava levando uma derrocada momentânea pelas razões daquela fase lá política. E agora, no sábado, nessas sessões que tem lá em Uberaba com o Bacelli, ele, de manhã cedo, ele recebe, tá, as psicografias daqueles que são encaminhados, tive aí pelos livros que são encaminhados pelos familiares, alguns percebem do seu familiar que desencarnou, outros não recebem, ficam até muitas vezes até tristes, e aí é difícil de compreender essa coisa, às vezes nem todo espírito está apto a se comunicar, e nem todo espírito foi catalogado também pelos dirigentes espirituais, que no caso ali, em geral, é até o Inácio, era o Odilon muitas vezes, agora não é mais, e vem espíritos, às vezes, para dar mensagem de encerramento, em geral é o irmão José, tem sido já há um bom tempo, uns 2 anos, 3 anos, o Pedro de Alcântara, então Pedro II que vem e dá. Pedro de Alcântara, irmão José e agora Odilon estão nessa faixa vibratória superior. Então, vem para eles, né? Praticamente é pelo canal intuitivo que mandam a mensagem pelo Bacelli e geralmente é pelo encerramento. Neste sábado, a mensagem
que o Baceni recebeu do Pedro de Alcântara foi essa. Eu queria só que eu ouvisse aí, porque eu senti assim uma coisa, deu esperança, parece assim, tem uma coisa que vai acontecer. E aí ele mandando essa mensagem, vamos ver se dá para ouvir aí. Francisco, Oi, vai deixar gravando? pode deixar, não tem Tá. problema. Só quero ver se tem o som, se pega aí, né? Brasil de Jesus, eis que é Jesus, Jesus, Brasil Dá para de ouvir? Jesus, eis que é Sim. chegada a hora, ó meu Brasil, em que haverá, em que haverás de sacudir a canga, qual no passado às margens do Ipiranga, desferiste o teu brado varonil. O sol da liberdade vem raiando, enchendo de esplendor teu horizonte. Para o mais alto, pois, levanta a fronte, da face tuas lágrimas enxugando. O Cristo disse basta, e a sua voz, que em tempo algum há de ecoar ao léu, ordenou às milícias de além-céu que te livrem mais do teu algoz. Suporta um pouco mais a tua cruz, que superada a transitória dor, amanhã há de ser um novo dia sob as divinas bênçãos do Senhor. Pedro da Alcântara. É isso aí, né? Eu achei interessante porque eu não sei, eu ouvi isso e me deu esperança. Esperança, assim, aquela coisa que a gente fica lá adiante, né, que é tanta coisa ruim, coisa que a gente não entende, que fica. Tem um comando em nome do Ismael, que governa o Brasil, Pedro de Alcântara, que já tem essa interferência, esses outros, né, espíritos de irmão José, Ananias e muitos outros aí, que dão a sustentação em nome de Jesus, e toda a nossa pátria, o nosso Brasil, ele acima dessas picuinhas do dia a dia, né, de política, outras coisas, tem um comando geral. Aí não quer dizer, é claro que o livre-arbítrio ele existe, né? Então podemos adiar processo e tudo, mas tão vigilantes, tão vigilantes. Alguma coisa vai acontecer. O que mais me impressiona não são, né, as questões pessoais de líderes nossos, é a questão reinante que é a corrupção. É uma coisa muito nojenta, muito. Olha, é desgastante conviver assim com essas notícias de corrupção campeando em todas as esferas. Essa depuração está vindo, porque as coisas estão vindo à tona. Então, passo a acreditar mais quando escuto e leio essas coisas assim. Era só para fazer esse comentário. Se alguém quiser dizer alguma coisa, senão vamos encerrar. Então, levar nosso pensamento ao alto, agradecer mais essa oportunidade, mais esse encontro, que cada um de nós possa refletir cada vez mais sobre essas situações, tanto da sua vida íntima, vida pessoal, o seu núcleo familiar, as suas relações sociais, e muitas vezes até tendo a oportunidade, através da reflexão, de subirmos o patamar, de olharmos as coisas um pouquinho de cima, o quanto que a gente está inserido em todas as situações, todos os problemas, o quanto que cada um de nós tem um pouco de responsabilidade nisso. Como cada um pode até assimilar a sua necessidade de ser responsável ou menos responsável, é com mais interagir com as situações que estejam ao nosso alcance. Ao nosso alcance são as convivências, né? Procurar ser uma melhor convivência aos nossos, uma melhor relação social, uma melhor compreensão tanto do mundo que nos cerca, como também do mundo que constitui a civilização humana no nosso presente. Essa realidade que nós vivenciamos hoje é a mesma realidade que nós vamos nos defrontar
quando chegar o momento desse nosso desencarne. Mais uma vez a gente vai abandonar essa veste que vai falecer e vamos levar uma cópia dessa veste para o outro lado, os duplos que vão, né, vão nos atrair, ao qual nós vamos nos inserir, e que lá nós vamos conviver com os outros espíritos que ficaram, né, antes de nós encarnarmos aqui, e aqueles que vão se inserindo lento e gradualmente. E a compreensão, a nossa luz, ela vai estar na gravação psíquica, no campo mental, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente realizou, que contribuiu, de uma forma direta ou indireta. Claro que de forma não objetiva, porque nós não temos o cérebro necessário de ter essa compreensão ampla. Mas a necessidade nossa de reflexão ela é permanente. Porque essas situações que nós nos inserimos aqui durante essa encarnação, elas fazem parte do cabedal nosso intelectual de aprendizado. E esse aprendizado, ele tem um grande objetivo, que é, através dessa experiência, lapidar o nosso espírito, a nossa luz. A tudo isso e a todas essas situações, a nossa gratidão. A gratidão a Jesus, aos espíritos mensageiros da Casa Lucas de Assis, a cada amigo espiritual nosso, nossos orientadores, aqueles que nos inspiram, nos intuem. Gratidão em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja.